trazer essa questão, né? Ah, Porque sim. a gente ouve, né, quem já leu os trabalhos sobre arsenais, né? Existem essas denominações, né? Companhia de aprendizes, companhia de operários militares, companhia de artífices. E aí, qual era o nível de militarização e qual era a diferença entre essas companhias, assim, em termos práticos, né? E agora, voltando um pouquinho numa questão que o professor comentou lá no início, né? O que é um trem de guerra, né? Que a gente Ah, também, né? O pessoal ouve falar muito da questão dos trens, né? Que é a instituição que precedeu, que antecedeu os arsenais. uhum. E é possível estabelecer alguma diferença no modus operandi dos trens em relação aos arsenais? Então, basicamente esse conjunto de questões agora, né? E aí, professor, fica à vontade, por favor. É. Bom, eu vou primeiro começar com o trem, porque é uma organização muito importante, porque é uma organização colonial. Né? A gente tem informações sobre a existência de trem, novamente no Rio de Janeiro. Eu sei que na Bahia existia antes, já existia no século XVII, mas o trem do Rio de Janeiro, a primeira menção que nós encontramos é de 1703. Né? É quando, inclusive, o mestre do trem foge para deserta. Era um militar, né? Ele deserta para Minas Gerais para procurar ouro. Os trens eram organizações militares propriamente ditas. Sim, de fornecimento tanto para o Exército quanto para a Marinha. Né? Eles vão ter uma especialização a partir do meados do século XVIII. Mas o trem é o quê? Inicialmente era um depósito que recebia material de Portugal, mas você recebia material, Portugal mandava para cá porcaria, vinha muita coisa defeituosa ou velha. Precisava de gente para consertar esse material. Né? Então, os trens você já tem, na Bahia, desde o século XVI, você já tem a menção nos armazéns do rei, a presença de operários para fazer reparos. Né? O material, o metrô estava depositado, precisava de manutenção, precisava de consertos. Então, você tinha pequenas oficinas para reparos. O trem já é uma coisa mais elaborada, ele já tem uma manufatura, né? Não é mecanizado, porque nessa época nada era mecanizado, né? Mas já produzia material. Por exemplo, a carreta onde põe o canhão, ela tem que ser feita para cada canhão, você não pode fazer produção em série. Cada canhão é diferente, então cada carreta tem que ser diferente. Então, Portugal mandava o canhão, mas a carreta era de madeira, que era mais barata no Brasil. Então, você tinha pessoal para a fabricação de carretas aqui no Brasil. Né? As primeiras noções, informações que nós temos sobre os trens é que eles eram fábricas de reparos, carreta para artilharia. Né? E foram crescendo daí. Já no fim, o Arsenal de Guerra da Corte do Rio de Janeiro, né? Ele é criado em 1764. Ele já era um grande trem, já tinha 9 oficinas. Ferreiros, espingardeiros, coronheiros, serralheiros, e assim por diante. Então, ele já tinha uma natureza muito semelhante ao arsenal, mas era uma organização menor. Né? Os trens não, os trens eram mais unidades de apoio. Existiam em todas as capitanias. Por exemplo, nós temos informações sobre a existência do trem de Porto Alegre desde 1772. Né? Ele fabricou uma porta para um forte lá no Uruguai. Então a gente sabe que já existia uma unidade que fabricava coisas. Né? Todas as capitanias tiveram seu trem. Todas mesmo. Em 1800, e foram criados arsenais. O Rio de Janeiro, o de Pernambuco e o da Bahia, que era o de Belém, que era um grande porte. Em 1832, o Exército racionalizou essa questão. Ele transformou alguns trens em arsenal, como foi o caso de Porto Alegre e o de Cuiabá. Né? E extinguiu os trens, que não foram transformados em arsenal, e os transformou em depósitos de artigos bélicos, que eram locais onde ficava material e havia pessoal para manutenção, e não fabricavam objetos. Só deixa eu ver se eu entendi bem. Em determinado momento, antes de 1832, existiam trens e arsenais ao mesmo tempo. E Sim. Depois de 1832, que os dois trens foram transformados em arsenais, que é o caso aqui de Porto Alegre e o de Cuiabá.
e de Cuiabá. É isso? Entendi Isso. direito? Aham. Perfeito.